Não estava gravando, não. Então, vamos só repetir aqui, então. Princípio de Pascal. Ô, gente, só um minutinho só, espera aí. Então, olha só. O raiozão é 8 vezes o raio pequeno. Não é? Olha só. Aqui eu tenho o ímpeto pequeno de área PR2. Aqui eu tenho o ímpeto grande de raio E. Chama aqui de A1, né? Chama aqui de A2. Olha lá. Pi R2. Então eu uso a fórmula aqui. Olha lá. O F pequeno sobre a área pequena, que é PR2, vai ser igual à área grande, perdão, a força grande, né? Fzão, sobre a área grande, que é PR2, né? Maiúsculo aqui, ó. Posso cancelar o π com o π, né? Tá certo? Então eu vou ter aqui Fzinho sobre raio ao quadrado igual a F grande sobre o raiozão ao quadrado, né? Agora eu substituo a relação aqui, né? 8Rs, né? Então nós teremos aqui, vamos passar para cá, tá? Olha lá, Fzinho sobre Rzinho ao quadrado, F grande sobre 8Rzinho ao quadrado, né? Aqui está o segredo, olha. Porque vai elevar ao quadrado. Então nós teremos Fzinho sobre Rzinho ao quadrado igual F grande sobre 64, né? Olha lá. Tá vendo que legal? Vai cancelar aqui, né? Então, nós teremos o F grande igual 64 F pequeno. Então, olha que legal. Quando o raio... Ô, Ricardo, boa tarde. Quando o raio grande é 8 vezes o raio pequeno, a força grande vai ser 64 vezes maior do que a força menor. Porque a área do círculo é πr2. É o quadrado, né? Olha que interessante. Então, a resposta vai ser a letra E. Aqui é um tipo de questão que, quando cai isso na prova do Cefet ou PEC Colune, esse tipo de questão eles gostam muito, tá? Vamos passar, então, para o item 7. Item 7. Ô, meu chefe. Ô, nossa, tá bom isso, eu achei que fosse Thiago, tá bom? Vou ligar o ar aqui também. Eu achei que fosse Thiago, eu brinco com ele, falei, meu chefe. Tá joia? Oh, desculpa. É. Foi bem? Acho que foi. É. Então, agora aqui, acho que item 8, né? O empuxo
a última parte aqui da hidrostática, não é? O que é o empuxo? Não é? Quando a gente coloca corpos dentro de fluidos, o que são fluidos? Fluidos são gases ou líquidos. Então, quando eu coloco um corpo dentro de um fluido, parcialmente ou totalmente, esse corpo fica sujeito a uma força. Que força que é essa? Porque quando um objeto, olha só, quando um objeto colocou ele dentro do fluido, o fluido pode ser o quê? O que é fluido aqui na física? É um gás ou então um líquido. Tá? Fluido é isso. Isso aí caiu. Não caiu dessa maneira, mas caiu parecido. Né? Então, esse objeto, ele, além de estar sujeito ao peso, né? Esse objeto, porque quando esse objeto ele entrou no fluido, como eu falei, parcialmente ou totalmente, esse objeto, ele deslocou o volume dele, né? Por exemplo, se ele tem 1 litro, ele deslocou para cima 1 litro de fluido, não é verdade? Olha lá. Vamos supor que essa parte vermelha que eu estou fazendo aqui, ó, seja o volume que foi deslocado. E esse volume de líquido deslocado, ele dá origem a uma força. E essa força chama-se empuxo. Então, esse objeto fica sujeito a uma força chamada de empuxo. Então, mas como é que eu calculo o empuxo? Olha só, o empuxo é calculado pelo valor do peso do líquido, do fluido, né? Peso do fluido que foi deslocado quando o objeto foi introduzido no interior desse fluido. Então, olha só, o empuxo vai ser igual a, olha lá, PLD. PLD é o quê? Ô, meu chefe, importante. Certinho. Isso é peso do líquido deslocado. Né? Peso é... Então, vamos colocar melhor aqui. Deixa eu só... Porque essa parte é uma parte que não é difícil, não, mas se eu explicar direitinho, olha lá, o empuxo é calculado, né? A cálculo, olha, é calculado pelo valor do peso do volume. Agora ficou melhor. Peso do volume de fluido que foi deslocado. Peso do volume do fluido. Então, olha só. Peso do líquido deslocado. Do fluido deslocado. Então, vai ser o quê? Peso não é massa vezes gravidade? Então, você vai ter a massa do líquido deslocado que multiplica a gravidade. Mas densidade é massa dividido pelo volume. Então, massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou jogar aqui, ó, no lugar da massa, eu vou colocar a densidade do líquido que multiplica o volume deslocado, que multiplica a gravidade.
Então, olhem aqui, por favor, não confundam. O empuxo, ele não depende da densidade do objeto, não depende. O empuxo depende da densidade do fluido, da densidade do líquido. Está claro isso? Então, olha só, empuxo igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes gravidade. Olha lá, olha só. Então, a densidade do líquido em quilos por metro cúbico. O volume em metros cúbicos. A gravidade em metros por segundo ao quadrado. E o empuxo é o quê? O empuxo, ele é volume? O empuxo é densidade? O empuxo é pressão? O empuxo é o quê? É uma força, isso. Porque se ele é um peso, ele é uma força. E força é Newton. Isso aqui vai dar Newton. Então, muito bem, garoto. Muito bem. Viu? Muito bem. Você botou já? Ótimo, certo isso. Aqui, olha. 3 situações podem ocorrer. Olha só que legal isso aqui. É uma matéria de prova. 3 situações podem ocorrer. Porque se colocou um objeto dentro do fluido, vai ter uma disputa aqui, olha. Veja bem. Vai ter uma disputa. O empuxo vai medir força com peso. Tá? Se o peso... Deixa eu apagar aqui. Se o peso for maior que o empuxo, 2 pontos. Vai afundar. É igual uma âncora dentro da água. Ela afunda. Não é? Então, o corpo afunda. Se eu substituir aqui a forma do peso e do empuxo, eu vou cortar e vai sobrar só isso aqui. É porque a densidade do objeto é maior que a densidade do líquido. Certo? Se, porventura, o empuxo for maior do que o peso, aí o corpo, ele o quê? Ele sobe. Igual isopor na água. Ele sobe. O corpo sobe. O corpo sobe por quê? Porque, então, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Se der uma sorte grande de pegar o objeto e colocar ele dentro do fluido, ele ficar em repouso, isso aí é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, não é? Então, o empuxo vai ser igual ao peso. Tá bom, opa! Olha! Família, é tão fundo, né? Então, o empuxo é igual ao peso. Então, o corpo fica em repouso, não é verdade? É a primeira lei de Newton, né? Mas ela fica em repouso. Não, é onde você colocar. Se colocar ele... E boa pergunta. Se colocar ele aqui, ele fica em repouso aqui. Se colocar ele mais profundo, ele fica em repouso. Se colocar ele aqui, aí vai afundando até que
a parte superior dele aí fica equilíbrio. Tá, então quando foi bastante embaixo da Hã? ele vai ficar embaixo do líquido. Isso, vai ficar submerso, totalmente submerso. Porque o corpo tem repouso em empuxo, isso é porque coincidiu que a densidade do líquido é igual à densidade do... Por exemplo, você faz um balão de água. Você faz um balão de água. Balão de água é o quê? É água. Você põe dentro da água, o que você colocar vai ficar parado. Ele é água. O plástico ele é tão pequenininho que não vai nem contar. Faz você para poder isolar a água, né? Entendeu? Olha que legal isso aqui, olha. Olha que legal, isso aqui é situação mesmo. Daqui a pouco eu vou pegar aqui exercício e fazer isso daqui, ó. Tá? Calor hoje um pouquinho, né? Só um minutinho, tá? Porque tem aluno copiando aqui. Então, é um segundinho só. Vou terminar de copiar aqui, eu vou apagar aqui e eu vou falar sobre a flutuação, tá? Vou falar sobre a flutuação, que é um assunto muito interessante, né? O corpo flutuar, né? Por exemplo, o barco flutua, embarcações flutuam, é claro, né? Se não fosse da propriedade, como é que você ia ter um barco? Como é que você ia ter um navio? Não tinha jeito, né? Olha só, deixa eu apagar aqui então. Vamos falar sobre flutuação. Flutuação. Então, você pegou um objeto aqui qualquer, não é uma bola de isopor, por exemplo, ou então um objeto que seja menos denso que a água e colocou ele aqui dentro. Aí sobe, né? Então ele puxa maior que o peso. Aí ele vai, né? Eu vou desprezar aqui a ação de força de vento, de força, né? Somente as interações do peso com o empuxo. Aí o objeto no interior ele vai procurar um equilíbrio. Ele procura um equilíbrio de tal maneira que uma parte do volume dele fica para dentro e uma parte fica para fora. Claro, está boiando, flutuando, boia, isso. Não é? Navio, barco, lancha, jet ski, canoa, embarcação, isso. Porque você vai ter aqui uma situação de equilíbrio. O peso, né, aqui, ó, igual ao empuxo. Então, aqui, ó, na flutuação, o que vai ocorrer? O empuxo é igual ao peso. Olha só. Então, o empuxo, densidade do líquido, vezes volume deslocado. Mas aí não fica debaixo da água. Não, a parte fica para cima. Então, eu vou falar sobre isso. Quanto que fica para baixo, quanto que fica para cima, eu vou... Porque ele fica em equilíbrio, né? Uma parte fica para dentro, parte fica para fora. Mas o quanto de parte que fica para dentro, quanto de parte fica para fora, eu vou explicar agora. Não, mas é que na situação anterior que você deu, certo. falou que se o empuxo for igual ao peso. Aí fica parado. Ah, não, mas isso aí é porque quando o objeto tem a mesma densidade. Aqui eu estou explicando a flutuação. Esse caso aqui é quando a densidade do objeto é a mesma do líquido. Aqui, não. Isso aqui ela está relacionada com a segunda situação. Quando o empuxo é maior do que o peso, mas aí vai procurar um equilíbrio. Vai procurar isso. Onde a hora que igualar o empuxo com o peso, porque inicialmente o empuxo é maior que o peso. Mas depois ele vai procurando uma situação. O empuxo é a força que o líquido ele faz no objeto, tentando tirar ele da fora. Expulsar. Mas aí, tipo, o empuxo só funciona dentro da água. E não. O empuxo ele funciona no interior de qualquer tipo de fluido. Fluidos são gases ou líquidos. Mas aí, tipo, no momento que chega fora da água,
Ela para de... Não, é objetos fora. Por exemplo, nós estamos no ar aqui. A gente está sofrendo um impulso do ar, mas ele é tão pequeno que ele não faz diferença. Nada, né? Claro, porque a densidade da água é grande. É como se você estivesse colocando uma bola dentro da água. Isso. O impulso vai expulsar ela, porque a bola é muito menos densa do que a água. Então, se for uma bola de ferro, ela afunda, porque o peso, a densidade do ferro é muito maior do que a da água. Né? Então, aqui, ó, na flutuação, o impulso é igual ao peso. Então, o impulso é o quê? A densidade do líquido, vezes volume deslocado, vezes gravidade. Aqui é o peso do objeto. O peso do objeto, o peso é massa vezes gravidade, não é? Massa é densidade vezes volume. Então, vai ficar densidade do objeto vezes volume do objeto vezes a gravidade. Tá lá. Isso aqui é a massa, ó. Isso aqui é a massa do objeto. O peso não é massa vezes gravidade? Então, eu posso cancelar a gravidade com gravidade. Não posso cancelar? Então, eu vou ter a densidade do líquido multiplicado pelo volume deslocado, que é, na verdade, o volume submerso, igual a densidade do objeto vezes o volume do objeto. Olha só. Então, por exemplo, se um objeto ele tem uma densidade, olha que interessante, muito próxima da água, pode imaginar. Então, esse volume aqui submerso, ele vai ser muito próximo do volume total do objeto. Então, o objeto ele vai ficar muito para dentro. Se a densidade do objeto. Mas aí o valor fica perto, mas não é o valor. Não, isso, não falei que não, falei que fica perto, pode chegar perto. Aí eu estou dizendo que nesse caso, o objeto ficaria muito dentro da água, muito dentro da água. Agora, se a densidade do objeto for muito menor do que a do líquido,